Entrevista do dia. Jornal da Manhã, Eita. Araçatuba. Rapaz, quando eu acho que eu acertei, eu errei. Eu consegui errar 2 vezes a vinheta da entrevista do dia, não dá nada não. Vou pedir desculpas a Sâmia Borges, mas eu sei que ela entende, é uma pessoa fina e educada. Tô refazendo aqui o sistema de vinhetas agora sim, porque quem está comigo aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a consultora de negócios do Sebrae, a Sâmia Borges. Está aqui para falar do seminário de turismo rural que será realizado depois de amanhã, dia 5, em Araçatuba. Sâmia, bom dia, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, Marcelo. Bom dia, Jonathan. É um prazer estar aqui nessa manhã. Sim. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E é uma satisfação estar falando aqui nesse evento tão importante para a nossa região, que vai estar acontecendo na primeira edição, agora na quinta-feira, dia 5. Primeira edição. Onde será realizado o evento? Qual o horário de início e previsão de duração, Sâmia? O evento será realizado no auditório do recinto, né, Silas de Almeida Prado. O início está previsto para as 8 horas e o fim às 17 horas. Caramba, é um dia inteiro, então, com muita atividade. Muita atividade. A gente vai começar aí com um delicioso café da manhã de Opa, boas-vindas. estaremos lá. Ah, Depois teremos uma palestra magna, né, da Marcelo Moura de Jundiaí. Ela é a secretária de turismo lá do município. Jundiaí é uma referência no segmento de turismo rural. Depois a gente vai ter alguns cases de sucesso da região que trabalham já turismo rural como inspiração. Um almoço delicioso será também servido aí no decorrer do dia. E à tarde a gente parte para uma oficina prática de como esses empreendedores, né, ou potenciais empreendedores de turismo rural podem implementar aí na sua propriedade, abrir a sua propriedade para o turismo. muito bom. E como vocês tiveram a ideia, por que decidiram fazer um evento como este? Enxergam o potencial da região? Sim, sim. Não só na região, né? Pós-pandemia, os turistas, né, estão buscando mais áreas naturais para fazer turismo, né, próximo à natureza. E a nossa região já tem uma grande vocação, né, para o agronegócios, onde o turismo rural pode ser aproveitado dentro dessa vocação. E o que acontece, né, dentro aqui de Araçatuba especificamente? Muitos produtores rurais passam por cursos de turismo rural via Senar e a grande maioria não abrem a propriedade para o turismo rural, né? Eles fazem o curso, mas não Sério? implementam dentro da sua propriedade. Puxa, perdem a oportunidade. Uma grande oportunidade. E aí a gente, né, pensando em promover o turismo, fomentar o turismo, aproveitando essa vocação já forte, né, que nós temos para o agronegócios dentro de Araçatuba, enfim, dentro da região, a gente decidiu fazer esse seminário para entender, né, o porquê esses produtores rurais não abriam a sua propriedade para trabalhar turismo rural, já que haviam tido vontade ou interesse de desenvolver a atividade dentro da sua propriedade, porque fizeram o curso, né, que é ofertado. Então, o seminário ele vai vir trazendo um pouco mais de informação, trazendo inspirações de pessoas que abriram as suas propriedades e estão tendo sucesso com o turismo rural. E na parte da tarde, a prática mesmo, né? O que falta para que ele abra a sua propriedade, para que ele comece a trabalhar com turismo rural. Perfeito. Eu imagino que a Iraci e o Alberto, lá do Rancho das Videiras, ou participem como case, ou estejam lá porque eles têm uma belíssima história para contar. Eu me lembro que lá chamava-se antigamente a propriedade Recanto dos Pássaros. E aí eles decidiram fazer um investimento em uvas. E o pessoal falou, mas vocês estão doidos, uva num local tão quente como Araçatuba, isso aqui não vai dar certo. Mas existe variedade até para o clima aqui de Araçatuba. E deu muito certo. Tão certo que passou de Recanto dos Pássaros para Rancho das Videiras. E aí o negócio foi aumentando. A gente entrava para colher as uvas nos pés, são 2 safras por ano. Depois disso eles ampliaram para... tinha grupos de ciclistas que passavam ali, e aí eles se conectaram, a Iraci e o Alberto abriram a propriedade para fazer coffee break, para fazer refeição, para fazer lanche,
E hoje o rancho bomba. É impressionante, um baita de um case. Nem sei se eles estarão lá ou não, mas é algo, eu sempre chamo os dois aqui para contarem esta história de sucesso deles, para inspirar outras pessoas, até porque, de forma geral, a região que tem vocação para o agronegócio tem um mundo de propriedades com paisagens interessantes, e quando você não tem propriamente a paisagem para este tipo de turismo, você pode criar uma situação, que foi o que a Iracy e o Alberto fizeram. É direcionado, dito isto, né? O seminário ele é direcionado apenas para produtores rurais ou também para outros tipos de empresários do trade turístico. Estou falando outros tipos porque, se você não sabe, propriedade rural tem que ter CNPJ, então produtor rural juridicamente é um empresário. É só para produtor rural ou também para outros empreendedores que fazem parte do trade turístico, fornecedores, hotéis, enfim, para outros também. O foco principal neste seminário são produtores rurais, né? Potenciais empreendedores para o turismo rural. Mas também abrimos, né, para esse trade turístico, porque o turismo ele funciona em cadeia, né, Marcelo? Exatamente. Então, quando o turista vem até Araçatuba, ele vê o destino de forma integrada. Primeiro ele escolhe o destino. O que se tem para fazer em Araçatuba? E depois ele busca, né, a infraestrutura que o município oferta. Então, ele busca um hotel, ele busca um restaurante, meios de transporte, e aí o turismo acontece, né? Eu falo que é uma mola propulsora. A gente acha que acontece só em determinados negócios, mas ele impacta muito mais do que esses negócios que são diretamente visitados ou comprados, entre aspas, né, pelo turista. Porque aquela pessoa que trabalha no hotel, através dessa visita desse turista, ela vai ter condição de ir num comércio, num supermercado. Então, a cadeia do turismo ela é muito extensa, né? Então, assim, hoje o seminário ele é focado em produtores rurais e nessa cadeia, hotéis, restaurantes, agências de viagem, que é um gargalo que a gente tem na nossa região e a gente vem tentando trabalhar isso dentro do Sebrae. A grande maioria aqui das nossas agências são emissivas. Elas levam turistas para fora. E a gente está tentando fomentar agências receptivas, que atraiam turistas de fora ou pelo menos recebam esse turista dentro do nosso município. Para que eles formatem roteiros, né, para que eles comercializem o destino de uma forma mais profissionalizada. E também fazendo um adendo, né, a Dona Iracy será um dos nossos cases dentro do nosso talk. Eu sem saber, fiquei pensando, cara, não tem como eles ficarem fora disso, não é? É um dos cases de sucesso. A Dona Iracy passou pelo curso do Senar de Turismo Rural e, através dele, despertou o interesse, né, de abrir a sua propriedade. E ela passou por um outro programa nosso do Sebrae, que é o programa Selo Bem Receber, que capacita, né, os empresários de turismo para o bem receber, né, para o turismo. Então, Dona Iracy, ele é um grande case, não só no turismo rural, como do turismo como um todo, aqui para a nossa região. Muito bom, fico muito contente. Eu estou conversando hoje aqui no Jornal da Manhã Araçatuba com a consultora de negócios do Sebrae, a Sâmia Borges, sobre o seminário de turismo rural que o Sebrae e parceiros realizarão depois de amanhã, quinta-feira, aqui em Araçatuba, no recinto Clibas de Almeida Prado. Lá, o recinto do Ciran, da ABQN, chame como quiser. O importante é que você participe. E eu já estou aqui, Sâmia, com duas pessoas que estão na audiência e estão falando, olha, eu participarei. Uma delas é a produtora rural de Araçatuba, aqui do bairro Água Limpa, do sítio Santa Helena. Gosto de falar isso porque já estive lá tomando um cafezinho. Madalena Celone. Ela diz, estarei participando do evento. E outra, Rosimeire Roberto, nos acompanhando aqui pelo canal no YouTube, nos desejando bom dia a todos. Muito bem, aproveito para mandar abraços ao meu colega... me deu um branquinho, mas está vindo a imagem. Nelson Eduardo Pereira da Costa, do Turismo, porque aprendo muito com ele. Nelson, sei que você está na audiência, parabéns aí pelo evento, parabéns também a Thomas Rocco por esta parceria, tenho certeza que será sucesso. Quantas pessoas vocês estão aguardando, Sâmia, na quinta-feira lá no recinto? Nós estamos aguardando, em média, 120 pessoas. 120? Bem, o auditório é grande, né? Cabe
cabe mais do que isso, inclusive, 120 pessoas. Que bom, que bom. E vocês entendem, obviamente, o turismo rural como uma fonte de renda para empreendedores e interessados no ramo, não é? Dá para mudar, dá para falar assim que, como no caso da Iraci e do Alberto, dá para mudar a realidade de um proprietário rural? Com certeza. A gente fala que o turismo, ele agrega valor, né, Marcelo? Então, assim, por exemplo, eu tiro leite. Quanto hoje vale 1 litro de leite? Se eu pegar esse litro de leite e fizer um queijo e montar uma mesa de café da manhã, Sim. por exemplo, e abrir minha propriedade para o turismo rural, ofertando café da manhã, qual seria a minha lucratividade dentro do negócio? Muito provavelmente, através do turismo rural, eu teria uma agregação de valor maior daquele produto in natura, né? Que eu iria comercializar, se eu não estivesse trabalhando com turismo rural. Então, o turismo rural, ele não conflita com a atividade. Ele soma, ele gera valor. E, com certeza, uma propriedade ela pode se transformar. A Dona Iraci, ela é um exemplo vivo disso, né? Por meio do turismo rural, ampliando a sua produção, aumentando a sua lucratividade, escoando a sua produção. Muitos têm dificuldade de escoar a produção também, né, que é feita dentro da sua propriedade. Então, o turismo rural ele só vem a somar e gerar valor para aqueles que decidem abrir a sua propriedade para o turismo. A gente pode também e deve falar em sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico, né? Porque tem muita propriedade, eu sei aqui em Araçatuba de algumas, que tem equipamentos antigos, que tem história porque vem de geração a geração, fazendo sucessão familiar. Então as pessoas que estão no dia a dia, às vezes ficam tão imersas na rotina que não percebem que aquilo que para elas faz parte do cotidiano, para outras pessoas pode ser muito interessante. Você colocar um trator muito antigo, um equipamento que de repente nem é mais utilizado, mas se for recuperado, fica à disposição e chama a atenção de um público externo. Além do que, sustentabilidade também é outro... apresenta outros insumos hoje que também são interessantes, né, Sâmia? O seminário, o Sebrae e todos os parceiros também pensam nesses itens para entregar ou para dar informações aos participantes que eles têm que prestar atenção também nisso para agregar ainda mais valor a todo o circuito? Com certeza, Marcelo. A sustentabilidade é uma tendência de comportamento, né, do turista conectado, né, o turista 4.0, ele busca... Turista 4.0, eu gosto desses termos novos, né? Depois você explica pra gente o que é o turista 4.0, vamos lá. Então, esse turista, ele busca áreas, né, para se fazer turismo que tenham um olhar sobre a sustentabilidade, até porque isso é um grande atrativo. Ninguém quer ir para uma área rural, né, ou visualizar uma natureza degradada. Isso não se torna bonita aos olhos e muito menos no fazer turismo, né? Porque o turista hoje ele busca experiência, ele quer vivenciar aquela localidade. Então a localidade precisa estar viva, precisa estar preservada. E todo desse contexto pós-pandemia, a sustentabilidade veio ainda muito mais em foco, né? Eles estão dando muito mais importância tanto para destinos rurais ou urbanos que buscam, né? Que preocupam com a sustentabilidade. Em relação ao patrimônio histórico, também é outro ponto, onde as pessoas não veem valor, não veem uma rentabilidade, entre aspas, né, daquele local, ele acaba muitas vezes sendo demolido ou não aproveitado. E o turismo, ele faz isso, né? Ele é possível rentabilizar aquela propriedade ou aquele patrimônio, né, através de uma visitação, e aonde as pessoas podem falar, não, eu vou preservar porque isso está me gerando uma lucratividade, isso está me gerando uma receita, uma manutenção desse espaço, e as pessoas querem isso, né, querem resgatar, querem vivenciar algo Sim. que já foi importante, querem conhecer. Eu falo que se toda a população tivesse o olhar do turista, os nossos patrimônios históricos estariam muito mais preservados do que estão hoje. Sim, né? Então, sim. vá até a sua cidade ou olhe para a sua cidade com um olhar de turista, onde ele vê tudo belo, onde ele vê tudo importante, porque isso sim gera valor. Ninguém quer ir para um local que não tem história. Sim, Né? sim, A história sim. é muito importante e também ninguém quer ir para um local que a sustentabilidade não seja hoje uma pauta, porque isso está sendo discutido mundialmente, a preservação do meio ambiente, e de turismo não vai ser diferente.
Eu gosto sempre de lembrar que em algumas edições da Exposição Agropecuária de Araçatuba, o Ciram montou o Memorial do Fazendeiro e chama muito a atenção. Então eles pegam itens, equipamentos de fazendeiro, de proprietários rurais aqui da região, levam para um ambiente específico, ali uma casa de madeira, e dá uma visitação incrível. As pessoas elas se conectam com a própria história delas, porque na sua maior parte começou no campo, né? Teve o bisavô, ou o avô, ou o próprio pai, ou ainda continua tendo uma propriedade rural, seja uma fazenda ou uma chácara, enfim, e chama demais a atenção. Olha eu aqui dando opinião, fica aí Thomas Rocco a dica, crie dentro do recinto Clibas de Almeida Prado um museu do fazendeiro permanente, né? Para quem está de fora é fácil falar, né? Mas olha, tenho certeza que será sucesso de visitação, não é? Então a Sâmia Borges, consultora do Sebrae, está dando dicas aqui. Ô, Sâmia, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é sobre curiosidade. Você falou turista 4.0. Né? O turista 4.0, então, ele enxerga as coisas de modo diferente, ele procura outras coisas em relação ao turista de tempos atrás, que queria sair de casa para se divertir, passar o tempo. É aquele turista de ônibus, né, que ele contempla o destino por um vidro, ele não existe mais. Tá. Então, esse turista 4.0, ele quer vivenciar, ele quer interagir. experiência dentro Perfeito. daquele destino. Experiência. Eu não quero muitas vezes comprar um queijo apenas, eu quero fazer um queijo também para eu levar como uma recordação daquele local. Ele é mais digitalizado, ele é mais exigente e ele tem um olhar muito mais forte sobre a sustentabilidade. E os negócios precisam se adequar a esse novo cliente. Por quê? Porque é ele que vai ditar a escolha se eu vou na sua propriedade, se eu vou em outra, eu vou fazer turismo em Araçatuba, em Andradina. Então, quanto mais o negócio, quanto mais a empresa entender esse novo comportamento desse turista, mais fácil será convencê-lo que ela é a melhor opção na hora que ele for escolher o que fazer de turismo e aonde fazer turismo. Muito bem. Agora eu entendo o agrônomo Kleber Wilson Marques, que viaja bastante, e toda vez que eu vou conversar com ele sobre estas experiências, ele tem tudo absolutamente detalhado de onde ele foi, além da história do próprio local. Ele dá dicas de, olha, vá lá, faça isso, é assim, é assado, funciona assim, serve para isso. Ele tem todas as informações. Eu fico pensando, como é que ele consegue? Porque ele é um turista 4.0, ele não quer ir para ficar contemplando a distância, ele quer interagir com o ambiente e ter esta experiência. E tendo, fica mais fácil de você, inclusive, reter a informação. Puxa, muito bom, fiquei muito contente. Agora quero te perguntar o seguinte, Sâmia. Como vocês do Sebrae, e de forma geral quem está aí organizando o seminário de turismo rural, entendem o principal ou os principais desafios desta área? É por conta de uma resistência do produtor rural a dar um passo, a sair da zona de conforto, e é absolutamente normal, uma pessoa que tem uma cultura familiar de ficar ali no seu canto, tal, ou é falta de ferramentas, ou é falta de estímulo para conectar tudo isso, ou é de tudo um pouco? Olha, Marcelo, nós acreditamos que são dois fatores chaves que causam essa barreira, né, para investir no turismo rural. O primeiro ponto é a segurança. Muitos proprietários rurais não querem abrir a sua propriedade para estranhos. Perfeito. Né? Então, isso também é cultural, né? Cultural. Você tem péssimas experiências no passado, você tem receio, absolutamente normal. Então, é o primeiro ponto e a gente quer trabalhar isso, né, de orientativo, tá tendo um trabalho aí em conjunto, né, com os órgãos municipais de segurança pública, enfim, para desmitificar isso, né, nem todo turista ele vai vir para sua propriedade para depredar ou para te colocar em risco algo ruim, né? Ele vem para vivenciar, para trazer, para querer experiências, e aí essa informação precisa ser melhor trabalhada junto a esse público. No segundo ponto, Marcelo, é trabalhar no final de semana, porque muitos deles já trabalham muito no meio da semana. E para trabalhar turismo, a grande maioria vai ter que trabalhar no final de semana. E também tem uma certa resistência. Pô, eu já trabalho tanto ali de segunda a sexta, agora eu ainda vou trabalhar sábado e domingo com turismo.
Então, algumas resistências e também que a gente vem ouvindo, né, de alguns produtores, seria realmente, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, mas esses dois focos, assim, eu acho que são os principais de impedir que ele comece a investir no turismo rural. E o seminário, que é o primeiro seminário, né, a gente quer começar a dar alternativas para esse público e mostrar que o benefício do turismo rural ele é muito maior, né, do que esses impeditivos. Que ele pode contratar uma pessoa para ficar na propriedade no final de semana, por exemplo, caso ele não queira, né, para receber. Muito interessante. Além do que, precisamos lembrar, né, Sâmia, que para além do seminário, o próprio Sebrae oferece cursos que servem tanto para o empreendedor da cidade quanto do campo e também tem ações específicas para o produtor rural. Neste ano, por exemplo, o Sebrae pela primeira vez, me corrija se eu estiver enganado, mas se eu bem me lembro de entrevistas passadas, pela primeira vez promoveu ou está promovendo o Empretec Rural. Ou seja, você, proprietário rural, seja pequeno, seja de chácara, rancho, sítio, fazenda, grande propriedade, você encontra na instituição, no Sebrae, ações que são voltadas para todo tipo de empreendedor, mas também algumas que são específicas para você. Então, se a pessoa está pensando em como eu posso crescer, como eu posso subir um degrauzinho aqui na minha propriedade, como eu posso ter um resultado melhor, poxa, procura o Sebrae. Né, tem um monte de ação lá voltada para ele, antes inclusive do seminário. No seminário, depois de amanhã. Mas já tem várias outras ações. Você trabalha especificamente com esse público? Não, é mais a Fernanda, né? É mais a Fernanda, mas... Fernanda Antoniali. Isso. Uhum. Mas especificamente de turismo rural, a gente faz um trabalho em conjunto. Perfeito. Né? Então ela tem lá um programa que é o Ali Rural, por exemplo, que leva, agente local de inovação rural. Olha isso. Leva a inovação para o campo. Tem um Empretec Rural, que não é só com foco para turismo rural, mas todos os produtores rurais. Então, aqueles produtores que são atendidos, né, com olhar para o agronegócios e que a Fernanda ou um agente de inovação identifica que ele tem o desejo de trabalhar o turismo rural, é direcionado a mim e a gente começa todo um trabalho para auxiliá-lo na estruturação desse negócio, né, desse novo negócio dentro da sua propriedade. E um circuito completo, né? Porque vocês pegam desde o planejamento, algo que é muito importante, e empreendedor, imagino que em todo lugar, mas aqui no Brasil empreendedor é sensacional. A gente sai levando tudo no peito na raça, empurrando tudo com a barriga e deixa o planejamento para depois, vai consertando o pneu com o carro andando, né? Enfim, talvez seja aí por isso aí que 8 de cada 10 empresas em 5 anos fechem. E o Sebrae, ele te ensina a dar o passo corretamente, né? Desde o planejamento, pesquisa de mercado, depois todas as ferramentas de gestão, monitoramento, reaplicação, todas essas soluções à disposição. Todos os cursos são pagos ou tem ação gratuita também? Grande maioria são gratuitas, né, Marcelo? O programa de inovação do Ali Rural, por exemplo, ele é um programa gratuito. Olha isso. O Empretec Rural, ele é extremamente subsidiado. O urbano, ele é um valor e o Empretec Rural é a metade do preço. Sabia. Olha que legal. Né? Então, assim, é tudo para fomentar esse empreendedorismo no campo. Né? A gente vê a importância do agronegócios a nível nacional e também, óbvio, né, muito forte a nível regional. E o Sebrae, como um parceiro do empreendedor, né, a força do empreendedor brasileiro, nossa marca, a gente vem fomentando esse empreendedorismo no campo também, através de soluções, através dos nossos atendimentos. E contando com a parceria, né, de grandes entidades aqui dentro do município, né, como o Ciram, Prefeitura, enfim. Sim. A gente, em conjunto, está fazendo um trabalho aí para fortalecer tanto o agronegócios quanto o turismo dentro do município. Perfeito. Vale lembrar também que, salvo engano, Vanessa Helena, que é outra consultora, ela é consultora ou analista? Isso, consultora. Consultora. Já te pergunto a minha curiosidade. Vanessa Helena, consultora, ela fala, por exemplo, de marketing e muito de redes sociais, marketing virtual, não é? Ferramentas online, ou seja, além de todas as ferramentas de gestão que você, proprietário, você, empreendedor rural, queira fazer turismo ou outra situação, você também tem acesso a isso.
Você que fala, cara, rede social não é para mim, mas hoje tem que ser porque ajuda muito na divulgação, ajuda a otimizar o seu resultado. No Sebrae tem curso para isso também, ou seja, circuito completo que o Sebrae oferece, não é? Isso, Marcelo, eu queria aproveitar falar para os ouvintes, né, que o Sebrae tem um programa de turismo específico para turismo, Opa. que chama Programa Selo Bem Receber. Ele é um programa anual, a gente está com ele acontecendo, finaliza agora em outubro. Ao final do programa, o empreendedor que passar, né, por 75% dele, tiver alguns critérios que a gente colocou como obrigatório, ele recebe uma placa que pode ser fixada na sua propriedade ou no seu estabelecimento, que pode ajudá-lo a trabalhar a sua estratégia de marketing, né? Se diferenciar do mercado. Falar para o seu cliente, olha, eu tenho ali uma chancela do Sebrae que me habilita que eu tenho um bom atendimento, né? Que eu sou diferenciado. E nós teremos esse ano também alguns outros materiais promocionais para ajudar a dar visibilidade para aquelas empresas que buscam se capacitar, né? Buscam se diferenciar no mercado. Então, todo empreendedor que queira trabalhar turismo, o Sebrae tem um programa para atendê-lo especificamente para esse tema, né, para esse segmento. Esse Sebrae é tudo de bom. E por falar na sua digníssima e profissional equipe, está nos acompanhando Cibele Pestilo, não é? Companheira nossa que volta e meia, além da coluna Momento do Empreendedorismo de toda quinta-feira, o volta e meia aparece aqui também para nos dar o ar da graça e seus dados relevantes compartilhado com a audiência. Também está nos acompanhando o Luiz Antônio de Lima, gerente do Senac, nos parabenizando pelo Sebrae, pela entrevista, e aqui parabenizando o Sebrae e a Sâmia, segmento com muito potencial. O turismo, muito obrigado, Luiz. O José Luiz Pi, o Pi, que é fotógrafo e empreendedor, ele tem inclusive um site aqui para ajudar as pessoas a se localizar, principalmente turistas, em Araçatuba. Ele está falando aqui, gostaria de participar. Muito bem, Sâmia, como é que os interessados participam? É gratuito? É pago? Como é que faz? O seminário ele é gratuito, tá? Nós temos 2 telefones que as pessoas podem entrar em contato para fazer as inscrições, que é do Ciran, inicialmente, 3607-7826. 07-7826. E da Secretaria de Turismo, o 3625-8636. 3625-8636. Mas se entrar nas redes sociais, seja da Prefeitura, seja do Sebrae, seja do Ciran, lá vai ter informação, né? Vai ter link fácil para a pessoa entrar em contato. Correto. É bom correr, né? Porque só faltam 2 dias, são 120 vagas, daqui a pouco acabou, enfim. Mas olha, minha dica, não conseguiu fazer a inscrição, está com alguma dificuldade, vai lá. O máximo que pode acontecer é ter esgotado as vagas, você voltar para trás, mas quem sabe o pessoal do Sebrae não deixa você ficar em pezinho ali para ficar acompanhando. No final, dá tudo certo. Eu tenho certeza que dá para acomodar todo mundo. Faço votos, torço. Não preciso torcer, porque vocês são hiperprofissionais e tudo dá certo. Mas desejo que o evento seja bem sucedido. Quero muito que vocês retornem aqui e me digam como foi o resultado. E quem sabe a gente, nos próximos tempos, não mostre outros cases para além do Rancho das Videiras, de outras pessoas contando as suas histórias de sucesso e que isto sirva para inspirar novos proprietários rurais, novos empreendedores de turismo rural, que cá para nós tem muito potencial, não é? Muito potencial. Eu não sabia, mas, por exemplo, o pessoal que anda de bicicleta, que gosta aí a turma do pedal, vai nas propriedades rurais e eles dizem que tem muita cachoeira e corredeira aqui na região. Eu pensava que por conta de ser uma região basicamente muito plana, que não tinha. E eles dizem que tem muito. E indo aqui entre Araçatuba e Birigui, tem um castelinho e tem uma série de propriedades que chama a atenção. Então a gente tem que aproveitar isso, né, Sami? Não pode deixar passar. Poxa, tudo bem, eu entendo a questão da falta de ou da insegurança do proprietário rural e da sua resistência em relação a abrir a propriedade, mas se todos trabalharem juntos, poder público, entidades do terceiro setor como o Sebrae e também os próprios proprietários,
eu creio que tudo isso seja melhorado. Então fica a dica, inclusive, para os candidatos a prefeito. No Sebrae, eu acredito que assim como o AFAESP, o Senar, deve ter ali uma cartilha tipo prefeito amigo do empreendedorismo. Então você, que é candidato a prefeito, aqui em Araçatuba são 5, mas serve para todos da região, dá um pulinho lá, conversa com a Silvia Fúrio, pega a cartilha do que o Sebrae acredita e prega que sejam bons comportamentos do prefeito, amigo do empreendedorismo, e faça a sua parte. E aí o circuito fica completo, todo mundo ganha, a população, os proprietários, não é? Fica tudo redondinho. Teria que ser assim, né? O ideal é que sim, tudo Não é? interligado, né, unido, com um olhar integrado aí para o desenvolvimento econômico da nossa cidade e região. Transmita os meus cumprimentos a Silvia Fúrio e toda a sua equipe, a Fausto Lúlio. E conto com vocês aqui, você e todo o restante da equipe, sempre que tiverem eventos relevantes para a gente compartilhar com a audiência, tá bom? Bom trabalho, Sâmia. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. E aguardo todos no Seminário de Turismo Rural na Olha, quinta. como você disse que vai ter coffee break, o Jonathan Alves não vai participar do seminário, mas vai lá com a desculpa que vou cobrir, vou fazer a cobertura, vou visitar, só para experimentar o Eu coffee já tenho break. que ir no Reciran fazer uma visita Ah, já viu? imediata e já faço tudo aí. Já Bem aproveito bolado. e mando então abraços a Patrícia Rasteiro, Alessandra Lemos, Beth, Mariana, todo o pessoal lá do Ciran, Jonathan Alves, quem mais? A Rebeca, claro, Carlos Beluso, todo mundo. Eu que estive ontem lá, viu, Jonathan Alves? Fiz a minha visita hoje, você Foi lá ontem? Passei lá. Hoje pode ser que eu passe, então. Fui comprar um convitinho para mais um show lá que meus filhotes sim, querem ir na sim, Expo, sim. enfim. Ó, tá aqui participando, preciso dizer, Renata Sacramento Piccolini. Bom dia, excelente dia para você também, minha querida. O seu Edivaldo Aparecido Alves Cabral. Muito bem, é isto. São 8 nada, dislexia na veia, 9 horas e 25 minutos. A gente vai ficando por aqui. Jornal da Manhã, Araçatuba.